Meus queridos, graça e paz a todos, amém? Graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Já estive outras vezes para poder ministrar as Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você, já de pronto, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Que bom. Essa carta, como vocês bem sabem, foi escrita pelo apóstolo Paulo e endereçada a esse jovem por nome de Tito, que era filho na fé do apóstolo Paulo, assim como Timóteo, né? Sempre que a gente lembra de Tito, automaticamente também lembra de Timóteo. Esses dois jovens que acompanharam o apóstolo Paulo, que são filhos na fé não somente por serem frutos da mensagem pregada por Paulo, né? Mas por ter acompanhado o apóstolo Paulo, por ter seguido o apóstolo Paulo. É inevitável lembrar disso, Jamerson, porque eu lembro que o Russell Shedd, quando esteve aqui em Campina Grande, ele falando sobre isso, e ele dizia assim: olha, é muito estranho, o pessoal chama de filho na fé aqueles que se convertem baseado em um sermão ou outro que pregaram, mas quando a gente vai olhar quem são os filhos na fé do apóstolo Paulo, esses rapazes andavam com ele, né? Imitavam Paulo dia a dia ali, seguindo os seus passos. É o caso de Tito, que seguiu o apóstolo Paulo. Ambos estiveram na ilha de Creta, ao sul da Grécia, não é? Ministrando o evangelho naquela ilha, até o momento em que Paulo teve que partir de lá, mas deixa Tito na ilha, porque a igreja era uma igreja recente ali naquele momento, de novos convertidos, e que era necessário ajustar algumas coisas na cabeça daqueles irmãos e na própria situação organizacional, digamos assim, da igreja, não é? Veja o capítulo 1, versículo 5, para a gente iniciar, quando Paulo diz assim: por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então veja, Paulo vai, mas deixa Tito como seu representante ali, para organizar uma coisa ou outra que ainda está fora de ordem naquela igreja. É interessante porque parece-nos não se tratar de questões doutrinárias, porque diferente das outras cartas, Paulo não se aprofunda aqui em tratar de divergências ou contradições ou coisa desse tipo, não é? Mesmo sendo uma igreja composta ali de recém-convertidos, a turma de lá, mas parece-nos não haver um grande problema nessa questão doutrinária. Entretanto, a presença de falsos mestres, o que não era uma novidade no primeiro século, né? Você sabe que já no primeiro século ali a igreja de Cristo foi invadida por falsos mestres. Já era uma triste realidade também na ilha de Creta. Também na ilha de Creta. Veja só o que nos diz aí o versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, essa é a maneira como Paulo os qualifica, pauradores frívolos ou fraudulentos, charlatões, que seja, enganadores, especialmente os da circuncisão, e aí ele já coloca a origem desses falsos mestres, né? Judaicos ali, talvez judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas apegados ainda a algumas tradições e doutrinas, aquilo que a gente chamaria de judaísmo, né? De judaizantes, aliás, que já existiam e invadiam algumas igrejas cristãs naquele período, no primeiro século, e que faziam confusão na cabeça daqueles irmãos. Veja, o falso ensino proferido por esses homens levava tanto eles quanto seus ouvintes a viverem uma vida falsa diante do Senhor, a viverem uma vida errada ou que não agradava a Deus. E por isso era necessário que Tito tivesse ali naquele contexto para ensinar a sã doutrina. Veja o que é dito aí do versículo 16 ainda sobre eles. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam de que maneira? Por suas obras. Veja só. Isso aqui é a descrição deles, né? Quem são eles? Eles professam conhecer a Deus, só que quando você vai ver o comportamento desses homens, eles negam isso por meio das suas obras. Aí ele completa: é por isso que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Qual seria então o antídoto
para esses homens? Como se opor a eles? Paulo diz a Tito: você precisa pregar a essa igreja uma doutrina sadia. Olha o que é que ele diz no capítulo 2, abrindo a orientação a Tito. Tu, porém, e aqui está mostrando que ele está diferenciando Tito dos falsos mestres, né? Ele vinha nos versos anteriores descrevendo eles, do 10 até o 16. Aí ele abre o capítulo 2 dizendo assim: você tem que ser diferente deles. E ele diz em quê? Veja lá: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, essa doutrina saudável é exatamente o que levaria a igreja a viver uma vida saudável diante de Deus, se colocando aí no contraponto às heresias dos falsos mestres, que não apenas levavam-os a viver uma vida errada, mas também aqueles que ouviam esses homens passavam a viver uma vida reprovada por Deus. Tito, você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir isso de que maneira? Pregando a sã doutrina. Ela vai corrigir o comportamento dessas pessoas. Ela vai blindar a alma dessas pessoas quanto a essas heresias que estão chegando na igreja. E essa era a orientação do apóstolo Paulo. Só um parênteses, coisa de grande importância, a sã doutrina, não é? Veja como fica claro para a gente aqui, tão negligenciada em nossos dias, em algumas igrejas locais. Só a sã doutrina para fazer uma igreja saudável de fato. Mas eu quero que você perceba, na sequência do texto, ainda no capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai trazer uma série de orientações para a igreja, só que ele vai dividir essas orientações por grupos, a partir do verso 2, olha, do capítulo 2. Depois que ele diz a Tito: olha, você precisa pregar a sã doutrina, ele parece que divide a igreja assim por grupos na igreja, e começa a orientar esses grupos de uma maneira particular. Veja, no verso 2, primeiro ele orienta os homens mais velhos da igreja, dizendo assim, verso 2 do capítulo 2: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Fica aí a palavra para o Jamerson. Quanto aos homens idosos, ele diz aqui, né? Sai separando primeiro essa turma, depois ele passa para outro grupo, verso 2, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem, e aí ele passa para o terceiro grupo, as jovens recém-casadas, a amarem o marido, os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí ele parte para o quarto grupo, no verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E aí eu posso dizer que ele parte para um quinto grupo, né, já que ele vai falar de Tito, e aí fica o princípio aí para as lideranças da igreja, quando ele diz assim no verso 7, aquilo que tem que ser uma realidade para todo líder da igreja: torna-te pessoalmente, né, a ideia de uma referência, padrão das boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E aí o sexto grupo, no verso 9 e 10, quanto aos servos, aqueles que servem, aos escravos da época, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então percebe o que Paulo está fazendo aqui? Ele começa dizendo: Tito, eu deixei você aí, para que você colocasse em ordem algumas coisas ainda nessa igreja recém-convertida. Há falsos mestres entre vocês, e aquilo que eles ensinam não apenas desvirtuam suas próprias vidas, mas leva a igreja a viver uma vida reprovada diante de Deus. Por isso, aí entra no capítulo 2, ensina essa doutrina à igreja. Faz com que eles entendam qual é a vontade de Deus para a vida deles. E a partir daqui, Paulo divide a igreja em grupos e começa a orientar como deve ser o comportamento, a postura dessas pessoas. Os homens mais velhos, depois as senhoras da igreja, as jovens recém-casadas, os rapazes, dentro de um princípio aqui, a liderança da igreja, quando ele fala para Tito, aqueles que estão servindo nos capítulos finais desse texto que nós acabamos de ler. Agora perceba que coisa interessante, depois que ele diz tudo isso, depois dessas orientações práticas, o apóstolo Paulo passa então
a apresentar a razão para essas mudanças. Ele passa a explicar àqueles grupos e a Tito por que a igreja precisava mudar aquele comportamento, por que aqueles grupos de pessoas ali na igreja precisariam adotar esse tipo de comportamento diante da sociedade. E é aqui quando Paulo vai dizer qual a razão dessa nova postura, desse novo comportamento, que ele termina fazendo uma espécie de resumo daquilo que seria a realidade da vida de todo verdadeiro cristão, no que se refere àquilo que já aconteceu conosco no passado, aquilo que está acontecendo conosco no presente e aquilo que nós ainda aguardamos para o futuro. Está aí nos últimos versículos do capítulo 2, nessa que seria aí a última perícope, né, que vai do verso 11 até o versículo 14 mais precisamente, e que é o texto que a gente quer apresentar para vocês, para a gente poder meditar essa noite. É o texto da nossa devocional. Se pudéssemos dar um tema a esse texto, seria salvos pela graça para a santidade. Salvos pela graça para a santidade. Vamos fazer a leitura desse texto? Versos de 11 a 14, já que a gente já entendeu o contexto, né? Da onde a gente vem até aqui, a gente lê agora o texto que a gente vai trabalhar. Diz assim, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, e ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de que maneira? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que lindo, hein? Jesus Cristo, grande Deus e Salvador, a divindade de Cristo sendo colocada de maneira tão clara. Verso 14, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. E para não deixar o verso 15 triste, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Amém. Vamos orar? Pedir a Deus mais uma vez que nos ajude a entender esse pequeno texto, com tão grandes verdades para serem ditas. Senhor, nós cantamos ao Senhor nessa noite, nós falamos do prazer de estar na Tua presença por meio dos nossos cânticos, nós expressamos aquilo que entendemos pela Tua palavra, do que é o Teu reino. Nós dissemos ao Senhor que a Tua igreja se posiciona como igreja que adora o Senhor. E esse momento, ó Deus, é o momento em que essa igreja agora, ela se aqueda aos Teus pés para ouvir o Teu recado, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos pela Tua misericórdia e graça, que o Senhor abra os nossos olhos para as verdades que serão ditas aqui, encontradas no texto, na verdade. Nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração para o louvor do Teu nome e para a edificação do corpo do Senhor. Nós pedimos assim, ó Deus, gratos por essa riquíssima oportunidade de meditar na Tua palavra essa noite. Em nome de Jesus, amém. Veja que Paulo começa fazendo uma ligação dos dois textos, né? Do texto que nós introduzimos, do verso 2 até o verso 10, né? Verso 10, isso mesmo, do capítulo 2. E o outro texto que começa no verso 11. Olha, ele usa aí exatamente a conjunção no verso 11, ó. Porquanto. Percebe? Ele está agora, a intenção de Paulo é explicar a razão daquilo que ele exigiu nos versos anteriores. Os homens mais velhos da igreja precisam se comportar assim, assim. As irmãs mais idosas precisam se comportar dessa maneira. As jovens recém-casadas, esse é o comportamento que agrada a Deus. Os rapazes, essa é a postura que Deus espera de vocês. A liderança, você, Tito, e como um princípio aos demais, né? Isso é o que se espera da liderança da igreja, aqueles que estão servindo, enfim. Depois que ele termina, ele vai explicar a razão daquilo que ele está exigindo para a igreja. E aí vem essa conjunção que liga os dois textos, quando ele diz, porquanto, ou visto que. Aqui ele começa a explicar por que aqueles irmãos precisavam se comportar daquela maneira. O fato é que algo havia acontecido na vida daqueles irmãos. Havia acontecido alguma coisa na vida deles, que certamente foi o mesmo que aconteceu nas nossas vidas. E o texto, de uma maneira muito bonita, deixa isso claro para nós. Veja novamente o verso 11. Porquanto, e aqui ele começa a explicar, a graça de Deus, guarde essa palavra, se manifestou.
Olha que lindo isso. Porquanto ele começa a dizer, a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus aos homens, favor que esses homens não o quê? Não merecem. Essa graça, o que foi que aconteceu com ela? Ela se manifestou, ela apareceu. A graça de Deus, de repente, ela surgiu diante dos nossos olhos. A graça de Deus se personificou, ela se encarnou, em outras palavras. É claro que o apóstolo Paulo está tendo em mente aqui exatamente a pessoa do Cristo, o desejado das nações do profeta Joel, né? Ele surgiu. Como foi que essa graça de Deus ela se manifestou? Como surgiu essa epifania? A ideia é que Cristo é a grande manifestação da graça de Deus. O que certamente passa na mente do Paulo quando ele escreve isso é Cristo dentro do contexto da sua missão cumprida, ou seja, da sua vida em perfeição para a substituição daqueles que não viveram essa vida, da sua morte em expiação, na substituição daqueles que não podiam morrer essa morte, e da sua ressurreição, como um grito final da vitória dele e de sua igreja. Quando Paulo diz assim, a graça de Deus se manifestou, é exatamente isso que vem em sua mente. Porque, meus irmãos, e ele está explicando por que eles precisavam se comportar de uma maneira santa, porque essa graça que é Cristo um dia se manifestou salvando vocês. Salvando vocês. Veja como ele finaliza o verso exatamente dizendo isso, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em que sentido isso aqui? Fica claro quando a gente faz a junção dos textos, tendo visto que Paulo estava falando exatamente de grupos de pessoas na igreja. Deus salvou homens idosos, mulheres idosas, rapazes, moças, servos, escravos, homens e mulheres, todos os tipos ou classes de homens, eles foram salvos por essa graça. E é isso que ele coloca aqui, aqueles que foram alcançados por essa graça chamada Cristo e que agora passaram a compor a sua igreja. Essa era a razão, por isso é que Paulo apela para a mudança dessas pessoas. Como quem diz, afinal de contas, vocês foram alcançados pela graça de Deus. Essa graça de Deus que se manifestou, que surgiu diante dos seus olhos na pessoa de Jesus Cristo. É interessante porque no capítulo 3, olhe para o capítulo 3, ele vai falar disso novamente, e fala de uma maneira ainda mais clara, ainda mais precisa. No versículo 3, ele revela quem eram esses cretenses, esses irmãos da ilha de Creta, não é? Quem eram eles antes da regeneração, ou, para não esquecer aqui o contexto, antes da graça ser manifestada na vida deles. Olha o que é que diz no verso 3, do capítulo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos. Perceba que isso era um quadro anterior, não é? Já não somos mais escravos, guarde isso. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Como é que nós vivíamos? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Era exatamente assim que nós éramos, é isso que Paulo está descrevendo. Vocês eram assim, cretenses. Isso faz parte do passado de vocês. Uma vez que a graça de Deus se manifestou na vida de vocês, em que vocês se transformaram? O que foi que aconteceu para que acontecessem essas mudanças? Olha o próximo verso, o verso 4. Quando porém, que porém abençoado, né? Não aparece um porém, um mas assim, é sempre coisa boa que vem por aí. Quando porém, olha a palavra novamente. Foi o que aconteceu? Se manifestou, de novo, está vendo? Quando de repente surgiu diante dos olhos de vocês, apareceu, encarnou, é a ideia aqui. Quando se manifestou, a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Perceba que coisa interessante. Em Cristo, Deus manifestou a sua graça. Nós vimos ali no início, né, no versículo 11. E em Cristo, Deus manifesta a sua benignidade e também o seu amor. Agora perceba, isso tudo como um fruto de sua misericórdia. Porque não só os cretenses, mas nenhum de nós merecíamos essa ação de Deus sobre as nossas vidas. Veja o que é que ele descreve como revelação dessa misericórdia nos versículos 5 e 6 do capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós. Nós não tínhamos justiça de nós mesmos para revelarmos a Deus, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, e aí Ele descreve como isso aconteceu.
mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E dessa maneira eles foram justificados por graça e se tornaram herdeiros da vida eterna. Verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se manifestou, não é? E é isso que Paulo está dizendo. Lembre-se que Paulo, o que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está explicando a razão deles buscarem a mudança. Vocês precisam se enquadrar na vontade de Deus. Os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, os jovens, rapazes, as moças. Vocês precisam se enquadrar. Por quê? Aí ele começa a explicar. Porque a graça de Deus se manifestou salvando vocês. Vocês foram salvos sem merecer isso. Foram salvos como fruto da misericórdia de Deus, nessa manifestação na pessoa de Cristo Jesus. Resumindo aquilo que muito bem nós sabemos, eles foram salvos por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vinha deles. Era dom? Era dom de Deus. Você já ouviu isso por aí, não foi? Era dom de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora. Isso aconteceu com você também, não foi? Que coisa maravilhosa, não é? Que forma bonita de dizer isso, não é? De dizer de que maneira nós fomos salvos, não é? Era interessante se a gente começasse a guardar esse tipo de frase bíblica, não é? Como foi que o irmão foi? A graça de Deus se manifestou salvadora sobre nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora perceba, se isso aconteceu no passado com eles e aconteceu também conosco, algo deve estar acontecendo também no presente como resultado disso. O que eu quero dizer é que essa mesma graça que salva também santifica. E o texto deixa isso muito claro. Olha o que diz o versículo 12, voltando para o nosso capítulo 2. Educando-nos. Ele está falando da graça, né? A graça que se manifestou salvadora, agora passa a fazer o quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Já viu aquela expressão, mãe de verdade não é aquela que tem um filho. Mãe de verdade é aquela que cria, é aquela que educa, não é? Pois bem, essa graça não apenas nos regenera, essa graça não apenas se manifesta salvando a nossa vida, mas essa graça, segundo o texto, também é aquela que passa a fazer o quê? A nos educar, a nos orientar, a nos mudar. É por isso que Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz aquele texto lá, que a gente conhece muito bem, que a fé sem obras é morta. Por que Tiago diz aquilo? Porque uma vez que nós somos alcançados por essa graça, automaticamente nós passamos a sermos também educados por ela, lapidados pela graça. A mesma graça que nos salva, ela também trabalha em nossos corações. É de se esperar então que aquele que foi regenerado por Deus passe a ser também santificado por Ele. Por isso que Tiago diz, olha, se não tem um resultado, não houve de fato a transformação. Fé sem obras não existe. Não existe. Então perceba, ele descreve aqui no texto uma espécie de processo de substituição na vida. É interessante porque Paulo descreve isso de várias maneiras em suas cartas. A minha predileta é quando ele diz que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, trazendo uma ideia de que nós já fomos lavados por Deus, né? Ele acabou de dizer aqui em Tito, a gente viu o texto, o lavar regenerador do Espírito Santo. Vamos entender isso de forma literal, só para a gente entender o que ele quer dizer. E agora nós estamos com roupas sujas, com corpos limpos. É como se você chegasse do trabalho, não é? ou do esporte, você vai para o futsal e volta todo suado, a roupa toda molhada de suor, e de repente você entra no banho para tomar banho ali, toma o seu banho, mas na hora de vestir a roupa, veste as mesmas roupas. Não faz sentido isso, não é? Quando Paulo está dizendo que a gente precisa nos despir, ele coloca essa roupa suja como atitudes que a gente precisa ir se descartando e se revestir do novo homem. Por quê? Porque nós já fomos lavados por esse Espírito Santo. E isso é um processo. Aqui não é diferente. Ele descreve uma espécie de processo de substituição. Perceba novamente o verso 12. Educando-nos para quê? E aqui ele explica. Eu vou precisar renegar
A impiedade e as paixões mundanas, é a roupa velha, não é? E vou precisar viver uma nova realidade no presente século. A sensatez, a justiça e a piedade. Percebe a troca aqui? Ele coloca uma troca. A paixão passa a ser substituída pela sensatez. A postura mundana passa a ser substituída por uma vida justa. E a conduta impiedosa substituída aí pela piedade. E o que é isso senão o processo de santificação? Um processo que é experimentado por nós e que deve ser percebido pelos homens. Percebido pelos homens. Você lembra do texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Texto bem conhecido nosso, não é? O que é que ele diz lá? E assim, se alguém está em Cristo, ou, vamos misturar os textos, pegar o de Coríntios e misturar aqui. Se alguém está em Cristo, é o que ele diz em Coríntios. Se ele fosse usar aqui dentro do contexto que ele fala, ele diz, se alguém foi alcançado por essa graça salvadora, ele é uma nova criatura. E aí ele explica o processo. As coisas velhas se passaram, olhando para esse nosso texto, a impiedade e as paixões mundanas. E eis que tudo se fez novo. A gente passou a viver a sensatez, a justiça e a piedade. Era isso que estava acontecendo com os crentes lá na ilha de Creta, irmãos. Na igreja de Cristo na ilha de Creta. Eles estavam experimentando essa troca. Uma troca que a gente sabe muito bem que é um processo, não é? Que não acontece automaticamente, mas a gente vai deixando fora aquelas coisas que a gente vai descobrindo nas Escrituras Sagradas que não agradam a Deus no nosso comportamento. Por isso a necessidade da sã doutrina, não é? Dita por Paulo lá a Timóteo, você precisa ensinar as Escrituras para esse povo, porque é a partir das Escrituras Sagradas que eles vão renovando a sua mente e vão vendo transformação em suas vidas. Essas coisas vão ficando para trás, a impiedade, a insensatez, as paixões mundanas, e eles vão começando a viver uma forma piedosa, num processo que nunca acaba, e nunca acaba mesmo, viu? Eu contei para os meninos eu acho que foi aqui, nas aulas aqui, de um irmão da nossa igreja de 94 anos, foi isso, Reno? Não sei se você vai lembrar isso aí, 94 anos, o irmão Mendonça foi policial, segundo ele, fazia uns 60 anos que ele havia sido policial, e agora estava com 94 anos, convertido na sua mocidade, na sua juventude ali, militar a vida inteira, um velhão duro, alto assim, bem alto mesmo, e para mim qualquer um é alto, mas ele era muito alto mesmo, e ele, não faltava um culto, pastor, não faltava um culto, era muito interessante, quando chegar, eu fiz essa parte final dos últimos 5 anos, de pegar tanto ele como a sua senhora para ir para a igreja sempre, todas as reuniões, a gente morava perto e eu passava sempre por lá, e aí ele tomava um Dorflex, um banho quente e ia para a igreja. E todos os dias dizia assim, pastor, quando é que eu vou embora para o céu? Isso, meu irmão, isso não é comigo, meu irmão, pare com isso. Ainda que eu queira, eu não posso dar um jeito. E aí uma certa vez, uma terça-feira, eu passei para a gente ir para a reunião de oração, e ele disse assim, pastor, eu estou muito triste, hoje eu não vou não, mas eu estou triste por algo que aconteceu. E eu disse, o que foi que aconteceu, irmão Mendonça? E ele disse, olha, eu mandei retelhar as telhas aqui, tirar as telhas aqui de casa, para a gente fazer um retelhamento, e coloquei as telhas velhas no quintal, e arrumei um carroceiro, e disse assim, você vai tirar as telhas velhas lá e vai levar para você. E o cara estava tirando as velhas, mas eu notei que estavam saindo umas novas também no meio da coisa. E aí ele, militar, meio grosseirão, e chegou para o cidadão e deu uma chegada boa, uma dura, boa. Aí disse assim, pastor, eu acho que eu me excedi um pouquinho, até porque eu não tenho, olhando para o cidadão, eu não tenho certeza se ele fez por má fé. Depois, quando eu fui olhar lá atrás, estava muito misturado as telhas, e aquilo me fez um mal danado. Eu disse, e aí? Ele disse, você já pediu perdão a Deus? Já pedi perdão a Deus. Na hora que eu percebi isso, eu me tranquei no quarto e orei, e ele era assim, irmãos. E pedi perdão a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor já me perdoou. O que é que eu faço agora? Ele passa sempre aqui, ele é o carroceiro que trabalha no material aqui de construção, passa todos os dias. Você vai ficar na porta esperando por ele. Quando ele passar, você vai chamá-lo, vai pedir perdão a ele. Aí nesse momento você explica a razão do seu arrependimento, que é para ele entender também a sua fé em Cristo. Você aproveita, está certo, pastor, amanhã eu faço isso. Mas isso me deixou muito incomodado, eu passei a tarde toda com dor de cabeça por causa disso. Tá bom. Meus irmãos, depois de ele ter dito isso, ele parou um pouco, olhou para mim e disse, agora eu não estou me sentindo bem.
Disse, como assim? Estou me sentindo mal aqui. Eu puxei uma cadeira, sentei. Esse senhor sentou na cadeira diante de mim assim, aí me abraçou, colocou o dedo assim no colo da minha calça, e ali ele morreu, abraçado comigo. Baixou a cabeça no meu peito, e aí quando eu percebi que ele tinha partido, né, agradeci a Deus pelos 5 anos, dando assistência à vida dele, os últimos anos. Agradeci a Deus porque era aquilo que ele mais queria, né? Mas veja, o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é que a grande preocupação daquele homem era com sua santificação, era com sua santidade. É trocar essas vestes que a gente vai estar trocando até o fim da vida, não é? Deixar aquilo que não agrada a Deus para começar a viver aquilo que agrada ao Senhor nesse processo. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos em Creta. É por isso que Paulo continua dizendo, busque essas mudanças. Essas mudanças só podem acontecer na vida de vocês. Busquem, sabe por quê? Porque vocês foram salvos pela graça para a santidade. Pela graça para a santidade. E mais, esse Cristo, que é a manifestação, como vimos, da graça de Deus, da benignidade de Deus e do amor de Deus, havia morrido por eles e por nós, para que essa transformação fosse possível. A gente às vezes não atina para isso. Cristo morreu para nos dar condições de viver esse processo também. E Paulo faz questão de lembrar isso a eles no verso 14. Pule o 13, vá para o 14 e veja só. O qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu. De que maneira? Zeloso e de boas obras. Que lindo isso, né? Eu gosto quando ele usa o termo remir, que significa libertar ou resgatar alguém mediante um preço, né? E ele diz qual é o preço aqui no texto, quando ele começa dizendo o qual a si mesmo se deu por nós. Ou seja, ele morreu por nós não apenas para nos libertar ou nos livrar da condenação eterna no futuro que se aproxima, mas ele morreu por nós também, e aqui é que a gente precisa atentar, para nos dar a capacidade de ver morrer em nós os nossos pecados, de mortificar a nossa carne. Ele morreu também para nos dar condições de nos ver também sendo livres do domínio do pecado, do poder do pecado sobre as nossas vidas, o que já é uma realidade, uma possibilidade, nos colocando então num processo de purificação, irmãos, que é o que qualifica esse povo a se tornar um povo exclusivamente seu, como diz o texto. Como é que esse povo está se tornando um povo cada vez mais exclusivo do Senhor? Como é que se identifica isso na vida desse povo, exclusivamente dele? Porque ele morreu não apenas para livrá-los da condenação, mas morreu também para dar a eles condições de viver essa transformação no dia a dia. Como é que se qualifica esse povo? Ele finalizou dizendo, um povo que tem essa característica, zeloso de boas obras. É assim que a gente identifica o povo exclusivo de Deus. É um povo que passa a ter, olha que palavra linda, zelo, cuidado nas boas obras, ou seja, cuidado em viver aquilo que Deus exige de suas vidas. Eles passam a ser zelosos com isso. Tudo que vai fazer, pensa se vai agradar ou não a Deus. Não é assim que acontece? Tudo que vai dizer, filtra antes, quando não consegue filtrar e passa, vê depois o que aconteceu para se arrepender do que disse. Veja a nossa preocupação com a vontade de um Deus que a gente nem vê, que a gente nem enxerga, às vezes distante daqueles que comungam conosco da mesma fé, né? Às vezes distante da igreja, dos pastores, da família, mas de repente quando se vê fazendo alguma coisa em que o Espírito Santo fala ao nosso coração que não é da vontade de Deus, como é que fica a cabeça da gente? Incrível! Olha, eu vou citar um herege aqui, aí depois vocês dizem que foi o Jamerson que citou e não fui eu. Mas o Calbart, cara, o Calbart dizia umas coisas, eu particularmente, claro, tem as coisas que a gente discorda, né? Mas ele disse uma coisa que marcou muito na época da minha, quando era seminarista, né? Eu fui ler o credo do Calbart, e entre tantas coisas interessantes que ele disse, e outras não tantas assim, mas o Calbart disse uma coisa que me despertou, disse assim, você nunca será livre, nunca, você deixa de ser servo de um senhor e se torna servo de outro senhor, e isso é uma verdade, irmãos, a gente não se torna livre nunca,
E que bom que é assim, porque nós estamos presos à vontade daquele que se tornou nosso Senhor. E aí o Calbart me marcou quando eu vi isso e fui estudar sobre essa questão, e lembrei de um exemplo meu. Quando era adolescente, faz poucos anos, quando era adolescente, né, recém-convertido, eu acho que eu tinha por volta dos 16, 17 anos, na primeira igreja da qual eu fiz parte, e eu lembro de ter cometido um pecado terrível contra Deus, e aquilo ter me chocado muito, pastor James. E aí eu entrei no quarto, no final de um culto de domingo de noite, eu voltei da igreja, e eu era aquele menino da igreja que fazia tudo na igreja, montava o som, tirava o som. A igrejinha era muito, muito simples, não é? A minha origem de igreja era muito simples, e tudo ficava guardado no meu quarto em casa. Eu morava assim, a 100 metros mais ou menos da igreja, então quando terminava o culto, eu botava as caixas no ombro e levava para casa todas as caixas, os pedestais. Meu quarto parecia uma congregação, ou então esses quartos de ensaio de banda, porque tudo ficava lá. Depois que eu guardei tudo, eu me senti mal olhando para aquilo, e aí eu tomei uma decisão diante de Deus, diante dos meus pecados, da mensagem do meu pastor naquela noite, e eu me ajoelhei, como de costume, naquele quarto e disse a Deus: Senhor, acabou aqui. Do jeito que eu estou dizendo a você, acabou. Não faz sentido isso. O Senhor não merece viver essa relação comigo, não. Eu não posso mais te dar esse trabalho todo. O pastor tinha pregado sobre entristecer o Espírito Santo, imagina como é que ficou minha alma, né? E eu disse a Deus: olha, a partir de hoje eu não quero mais, e eu não vou mais te seguir, te servir, me relacionar contigo. E a partir de amanhã eu vou conversar com o pastor para que ele arrume outro lugar para colocar essas coisas, porque não faz sentido para mim isso mais. E aí eu tinha uns 17 anos, irmãos, olha que coisa. Chorei muito aquela noite, me lembro demais disso, é claro demais, ó, na minha memória isso. E aí fui dormir soluçando e dizendo a Deus que aquilo havia acabado para mim. No outro dia, pela manhã cedo, me acordei, como de costume, abri a janela, dobrei os meus joelhos diante da cama e comecei: Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor me deu uma noite em paz, abençoe esse meu dia, que seja um dia produtivo, edificante. Na metade da oração eu me lembrei de: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui de joelho? E aí eu parei e disse: Senhor, não há como, eu não consigo me livrar disso mais. E aí você imagina, quando eu, já jovem ali no seminário, me deparei com essa frase do Barth, do que me lembrei, e disse: meu Deus, é assim mesmo, não há como fugir disso, nós somos teus. Perceba, o texto diz que ele morre na cruz do Calvário também para nos salvar, não apenas da condenação, mas nos dar condições de ver os nossos pecados sendo vencidos por nós, nos tornando um povo seu, exclusivamente seu, e que é marcado exatamente por esse zelo pelas coisas de Deus, zelo que chega a fazer um adolescente chorar diante dele pelos seus pecados. Nada pode ser mais real do que isso, como prova da presença do Espírito Santo lá. Mas aquele jovem estava ali dizendo: não faz sentido nenhum, o seu choro, meu filho, já é de fato a prova de que você é meu. Algo nos incomoda quando pecamos contra Deus, e vai ser assim até o fim, como eu citei o caso do meu irmão em Cristo, com 94 anos agora há pouco. Então veja, meus irmãos, o que aconteceu no passado com eles e conosco. O texto diz: a graça de Deus se manifestou salvadora em nossas vidas. O que estava acontecendo com eles naquele momento e que está acontecendo conosco também em nosso tempo, em nosso presente, é que essa mesma graça tem nos educado a cada dia, nos levando a viver uma nova vida. E por fim, o que esse povo salvo pela graça e que está sendo agora educado pela graça pode aguardar do futuro, está no versículo que a gente pulou, no verso 13, quando ele diz assim: aguardando. Olha, percebe como ele faz um resumo da vida aqui, não é? Salvos, santificados e só esperando. Esperando o quê? Verso 13. Aguardando a bendita esperança. E para variar, a mesma palavra, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você percebeu mais uma vez a palavra manifestação aqui, né? Eu disse quando lá no versículo 11, aliás, quando ele diz: a graça de Deus se manifestou salvadora,
Eu fiz questão de enfatizar isso. O que revela essa epifania, essa manifestação? Como a graça de Deus se manifestou salvadora na pessoa de quem? De Cristo. É o surgimento dele, a aparição dele, é sua encarnação, é a sua primeira vinda, quando ele vem nos salvar. Agora o que é que ele nos diz? Que essa mesma graça, né? O que é que a gente está esperando, aliás? A bendita esperança e a manifestação, veja a mesma palavra, a manifestação da glória. Mais uma vez, a ideia aqui é dizer que ele surgirá uma outra vez. Se veio a primeira vez para manifestar a graça salvadora de Deus, virá uma segunda vez para manifestar a sua glória e sua majestade na sua segunda vinda. E não há estímulo maior para a nossa santidade do que isso, irmãos. Agora é incrível, porque talvez você esqueça, não é? Eu não quero subestimá-lo, eu estou falando isso baseado em mim, porque eu me esqueço. Como é que começa tudo isso? Paulo está dando a razão da nossa santidade. Ele havia dito aos homens, às mulheres, lembra disso? Aos jovens e tal, vocês precisam viver dessa maneira. Aí ele introduz o próximo texto, dizendo, porquanto, e aí ele começa a explicar. Por que, Paulo, eu preciso viver assim? Vocês foram salvos por Deus. A graça se manifestou salvadora na vida de vocês. Cristo morreu na cruz do Calvário para que isso fosse uma realidade. Essa mesma graça está educando vocês a trocar essa postura, um comportamento que desagrada a Deus, por uma postura nova, uma nova vida. Aí ele finaliza, ou aqui a gente traz o verso 13 como final, e agora a gente aguarda exatamente essa segunda manifestação dele, quando agora ele vai manifestar a gloriosa volta do Senhor na pessoa de Cristo. Irmãos, os irmãos em Creta deveriam lembrar disso. Vocês foram salvos pela graça, para viver a santidade, ajudados por Deus, e para aguardar a eternidade ao lado de Deus. E para que isso fosse possível, não esqueça disso, Cristo morreu por eles, como diz o verso 14. Vamos ver juntos o 14 para ficar na cabeça da gente? O que é que diz o 14? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aí eu pergunto, essa também é a sua história? Essa também é a sua realidade? Do que aconteceu com você? Você foi alcançado pela graça salvadora de Deus? Essa é a sua realidade no presente? Você tem sido educado pela graça de Deus? Isso também é aquilo que você aguarda no futuro? É isso que vai acontecer com você? Na volta dele, na manifestação da sua glória? Então, se é assim, louvemos a Deus por nossa salvação, roguemos a Deus por nossa santificação e esperemos em Deus por nossa glorificação. Que assim seja.